Fala galera, eu sou David Ramos, palestrante e produtor de conteúdo sobre gestão da qualidade e sistema de gestão, e tô aqui para mais um vídeo para 8 Quali. E hoje a gente vai falar da técnica predileta da Marie Kondo. Hoje a gente vai falar do 5S. O 5S nada mais, nada menos do que uma filosofia, uma metodologia, um método, uma forma de gerir que busca fazer com que as empresas sejam mais limpas, seguras, organizadas e produtivas. Então, fica comigo. A origem do 5S, assim como diversas outras ferramentas de gestão, tem lá seus primórdios lá no pós-guerra japonês e em nomes gigantes da gestão da qualidade e da produção em série. Dessa vez a gente está falando da santíssima trindade do TPS, do Toyota Production System. O 5S surge principalmente meio que derivado ali das mentes de Sakichi Toyoda, Kishiro Toyoda e Taishi Ono, que em viagem aos Estados Unidos tiveram o privilégio de conhecer as linhas de produção da Ford. Eles ficaram impressionados com a velocidade de produção, o quanto eles conseguiam produzir, mas também ficaram negativamente impressionados com a quantidade de desperdício, retrabalho, gargalos e dificuldades que eles enfrentavam nessa mesma linha de produção. Em conjunto a isso, o Kishiro Toyoda visitou uma linha lá, uma rede de supermercados chamada Piggly Wiggly. É uma rede bastante famosa até hoje, e ele ficou extremamente impressionado, de uma forma positiva, com o quão eficazes e eficientes eles eram para fazer reposições de estoques. Tanto ali na compra, né, ou seja, para repor o que faltava, como também para repor direto na linha de frente para os consumidores. A união dessas duas visitas e desses insights coletados por eles fez com que eles pensassem que poderiam aplicar algo parecido ao que eles viam da Piggly Wiggly em indústrias e na indústria automobilística. E dessa forma surge o 5S e o TPS também futuramente. E assim, ainda quanto às origens, tem mais algumas questões, tem uns trabalhos que influenciaram eles antes mesmo da viagem, e tem até uma historinha aí de que, na verdade, o 5S surgiu lá em Veneza, lá no Arsenale de Veneza. Mas essa história eu vou deixar pra você ver num super mega ultra artigo completo que tá aqui na descrição. A gente, além deste vídeo, tem um artigo com tudo que você precisa ver, muito mais informações, dicas, curiosidades e até uma ligação entre os 5S e sondas alienígenas. Mas, para você descobrir qual é a ligação, você vai ter que ler o artigo que tá aqui na descrição. E é o seguinte, mas agora vamos ao que interessa e vamos falar sobre o 5S e o que ele realmente representa. O 5S é uma metodologia de gestão que visa organizar melhor, de forma geral, tá? Porque a gente vai ver que um dos sensos, inclusive, se chama organização. Calma, eu já explico o que é senso, respira. Organizar e deixar a empresa mais limpa e fluida. Isso é extremamente necessário em todos os tipos de contextos, especialmente em indústrias, talvez, pelo fato de que há muitos componentes e peças, etc. Entretanto, cada vez mais o 5S tem tomado lugar nos escritórios, inclusive porque, se a gente for pensar, a própria gestão de documentos precisa de um 5S ali, eles precisam ser organizados, ordenados, serem úteis e tudo mais. Então, o 5S é simplesmente uma ferramenta essencial para qualquer tipo de empresa, e se você for uma pessoa que quer ser excelente em todas as áreas da sua vida, também na sua vida pessoal. A metodologia é composta de 5 sensos, e sensos seriam formas de responsabilidades, seriam palavras que fazem parte lá da educação tradicional japonesa e que são passadas de geração em geração como uma forma de vida mesmo, de metodologia de vida. Essas palavras seriam Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu e Shitsuki. Cada uma dessas palavras tem um significado que pra gente aqui seria utilização, organização, limpeza, padronização e disciplina. Mas como se a gente fosse passar ela aqui pro português, a gente não ia ter os 5 S's, a gente acabou acrescentando ali aqui no ocidente a palavra senso. Então a gente tem lá o senso de organização, o senso de limpeza e assim sucessivamente. Cada senso desse determina uma espécie de linha geral de organização que nos faz entender o ambiente de trabalho e fazer com que, lá como diz na ISO 9001, né, o ambiente de operação de processos seja muito mais eficaz e organizado. E agora, para que a gente entenda, eu vou explicar cada um desses sensos, a começar, é claro, pelo Seiri, ou o senso de organização, que eu gosto mais de chamar de utilização. O Seiri simplesmente nos determina que aquilo que a gente precisa para trabalhar precisa estar próximo de nós na ordem de utilização. Aquilo que a gente não precisa não tem que estar lá e pode ser descartado. Isso já nos faz, por exemplo, economizar espaço e fazer com que a gente pare de ter bugiganga, sabe? Acumulador, assim, tipo, na área de trabalho. A gente passa a ter muito menos coisas e só o que é essencial. E ainda assim organizado por ordem de prioridade. Então, por exemplo, se eu tenho 3 ferramentas, suponhamos,
mas uso principalmente uma delas, essa é que tem que estar mais próxima de mim, porque é o que vai me dar mais produtividade, vai fazer com que eu ache mais fácil as coisas. Isso que inclusive é, agora já passando para o nosso próximo tópico, o seiton, ou o senso de ordenação. Se no Seiri a gente descarta o que não é necessário, deixa apenas o que a gente usa, no seiton a gente vai deixar isso organizado por utilidade. Então eu vou ter, por exemplo, as ferramentas que eu uso mais próximas, as que eu uso menos em uma meia distância, e aquelas que eu uso muito pouco e mais distantes. E em alguns casos, dependendo, elas podem até estar fora ali daquele foco principal, desde que você saiba que tá lá para que você só use esporadicamente. Ou seja, a gente tem no senso anterior a padronização do que a gente usa, e no seiton a gente tem a organização realmente do layout ou do setup, aí, assim por se dizer. Depois disso, a gente vem para um senso de utilidade pública, que é o seiso, ou o senso de limpeza e higiene, que tem realmente a ver com manter o local limpo. Isso aqui tá um pouquinho ligado ainda ao senso de utilização, mas aqui, se a gente for ver, a gente não vai estar falando sobre as ferramentas, e sim sobre o descarte, sobre a sujeira, sobre a poeira. Então, a gente tá falando aqui em realmente manter tudo limpo, organizado, sem rebarbas, descartes, etc. E isso implica que todos os colaboradores, todas as pessoas trabalhem para que a organização seja mais limpa, seja ela lá como for determinado, porque, por exemplo, pode ser que a gente determine que no final do turno todo mundo faça a limpeza do seu próprio ambiente, mas é claro, também prezando por todos os outros ambientes, ou dependendo da empresa, isso pode ser organizado de outra forma. O importante é que todo mundo contribua para que a empresa, o processo, o ambiente de organização dos processos permaneça limpo. Isso é muito legal porque, por exemplo, já deixa tudo muito mais agradável, né? Eu aposto que você consegue se lembrar aí de alguma empresa, de algum processo muito bagunçado que você entrou e deu aquele... Gente, meu Deus... Nosso quarto senso é o seiketsu, ou o senso de padronização. No senso de padronização, a gente tem um reforço de tudo que foi visto até agora, mas também tem muito treinamento, muita capacitação, para que as pessoas entendam por que foi descartado alguma coisa no primeiro senso, por que foi organizado daquela forma no segundo, e por que lá que a gente tem que agora fazer a limpeza no terceiro senso. Além disso, aqui é costume a gente criar algumas ferramentas, algumas coisas que nos ajudem ali a padronizar. Por exemplo, quando você vê uma bancada de ferramentas, que tem aqueles, sabe, de mecânico, que tem o desenho das chaves, ou que tem o desenho daquilo que você vai usar, e aí você vai lá e encaixa exatamente no lugar. Aquele painel ripado com os desenhos é nada mais, nada menos do que uma ferramenta de padronização do 5S, por exemplo. Algumas empresas que tem trabalho de escritório, em que a gente pensa que não tem muito como fazer isso, por exemplo, existem esse tipo de equipamento para as gavetas. Assim, você abre a gaveta e tem um lugar para você pôr uma calculadora, uma caneta, uma borracha, um apontador, uma tesoura, etc. Tudo arrumadinho, bonitinho, para você só encaixar. E isso pode parecer bobagem, mas eu garanto que talvez aí na sua casa ou na sua empresa tenha aí uma gaveta cheia de bagunça que você não tem ideia do que tem lá dentro. Na minha tem pelo menos. Então, o senso de padronização é essencial para manter todos os outros sensos funcionando. Sem ele, muitas vezes a gente não consegue fazer a manutenção do programa e tudo vai meio que por água abaixo. E por último, diria eu, talvez o mais importante, Shitsuki, ou o senso de disciplina, o que a gente também pode chamar de cultura em alguns casos, em alguns níveis. Mas não vou me adentrar, deixa para um outro vídeo. O Shitsuki determina que a gente mantenha o sistema tal qual a gente criou agora esse programa de organização. Porque não adianta nada se eu tiver lá, por exemplo, o painel com os desenhos, se eu não colocar as chaves no lugar, não adianta nada eu ter uma gaveta ali que tem um organizador, mas eu não uso. E não adianta nada, por exemplo, a gente ter o 5S, mas eu pegar papel e, em vez de jogar a bolinha de papel no lixo, eu jogo em qualquer lugar e eu não tiro o lixo, enfim. A questão é que sem disciplina, nenhum dos outros sensos funciona. E se eles não funcionarem, o programa todo ruim e a empresa volta para aquela bagunça, para o caos generalizado de um quarto de adolescente. Para finalizar, a união de todos esses sensos faz com que a empresa seja muito mais organizada, produtiva, assertiva e inclusive econômica em todos os seus processos. A gente tem muito menos desperdício, a gente tem otimização de tempo, a gente tem mais facilidade para a manutenção, a gente tem controle visual do ambiente, a gente consegue encontrar riscos mais fácil, a gente melhora os processos, os serviços, a gente faz tudo o que é necessário e melhora tudo isso muito mais facilmente. A começar porque a própria cultura impulsiona e melhora essas coisas. Inclusive,
inclusive o que, na minha opinião, é a maior dificuldade desse programa. Afinal, precisa de muita disciplina, principalmente no começo. Ao longo do tempo ele vai se tornando um pouquinho mais implementado e mais natural, mas no começo precisa de muita disciplina e isso é bem complicado. Precisa trabalhar muito, precisa organizar muito as pessoas e treinar bastante o pessoal. Inclusive, se você for parar para pensar, os nossos documentos lá do SGQ são nada mais, nada menos do que ferramentas de trabalho. Você já parou para pensar que eles têm que estar, por exemplo, próximos a você quando você precisa, eles têm que estar organizados para você conseguir encontrá-los, eles têm que estar no repositório certo, se eles estiverem na gaveta errada não vai dar certo, eles precisam estar limpos, eles precisam estar bem arrumados para você conseguir utilizar lá processos, procedimentos, instruções de trabalho. E para que você tenha um 5S basicamente automático, quase automático, eu recomendo o 8Quali, que é o patrocinador aqui desse vídeo, que gentilmente me convidou para criar esse conteúdo maravilhoso para vocês. Com o software você já vai ter tudo organizado dentro de repositórios em nuvem, tudo seguro, calmo, com permissões de acesso, notificações e um monte de outras coisas que vão te ajudar não só a organizar os documentos, como também cobrar ali atualizações e garantir que eles sejam atualizados sem utilizar documentos obsoletos. Então, clica aqui no link e conversa com o pessoal para saber como que você implementa um QS automático nos documentos do seu SGQ. Bom, pessoal, por hoje é isso. Se você já conhecia a técnica, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho e conhecido alguma curiosidade. Inclusive, entra aqui no link do artigo, não esquece, para ver as sondas alienígenas do 5S, você vai gostar. E se você não conhecia, eu espero ter despertado em você a vontade de aplicar o 5S e ter toda essa organização na sua empresa. Garanto que tudo vai melhorar muito mais por aí e que você vai ter um ambiente muito mais agradável e produtivo. Por hoje é só, não deixa de dar o like, de se inscrever aqui no canal e até a próxima.